Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, sou professora de Ciências e quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Oi, Mariana, tudo jóia? Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre a influência, dos fatores no clima, no tempo e como isso acontece. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a pressão atmosférica e a formação dos ventos. Então vem comigo que essa aula tem como tema pressão atmosférica e a temperatura, como que ela influencia na temperatura, Ela é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e nós vamos trabalhar a seguinte habilidade de identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas podem ser medidas. Então, pessoal, para a gente trabalhar identificando essas principais variáveis, a pressão atmosférica é uma delas, que vai influenciar diretamente a temperatura e também a questão do tempo e do clima local. Vamos lá, então? Bom, estou aqui falando o que é pressão atmosférica, mas você sabe definir o que é isso? Pressão atmosférica. O que isso significa? Atmosférica, já vem do nome, atmosfera, os gases. Então, a pressão atmosférica, a atmosfera é a mistura dos gases. Então, nós vamos ter nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, todos pairando no ar, sem contar os outros gases, que são emitidos aí à medida que nós respiramos, como o CO2, ou então da emissão dos gases do efeito estufa, metano, dentre outros. Então, a atmosfera, ela é composta por uma mistura de gases, ok? Beleza. Sabendo disso, nós temos que a pressão atmosférica é algo que é um peso, é o ar, que pesa sobre a superfície terrestre. Então, ela tem sua própria pressão. Essa mistura de gases tem a sua própria pressão, que é a pressão atmosférica. Então, sua manifestação está diretamente relacionada à força da gravidade. Então, a gente tem a relação da gravidade exercendo essa força sobre a pressão atmosférica. Bom, como que funciona então? A pressão do ar, ela é inversamente proporcional à altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão. Nossa, professora, embolou aqui, não entendi, foi nada. Vamos lá, vamos ver aqui e analisar de acordo com essa imagem. Deixa eu pegar minha caneta para a gente poder falar e analisar juntos. Olha só, em regiões a nível do mar, essa pessoa tá aqui, parada numa região a nível do mar. Essa pessoa está com a pressão atmosférica muito maior, ou seja, o peso que a atmosfera está exercendo sobre ela é maior. Olha só a coluna de ar que é formada aqui em cima. Então, eu tenho uma pressão atmosférica maior nas regiões mais baixas, então regiões mais próximas do nível do mar, a gente tem a pressão atmosférica maior. À medida que a gente vai subindo, então, eu subi aqui, para regiões de maior altitude. À medida que eu subi, a concentração desses gases da atmosfera, ela vai ficar mais rarefeita, Os gases vão ficar mais espessos, mais soltos. Em compensação, a pessoa vai ter até, dependendo do local, em regiões com picos, como o Monte Everest, Pico dos Andes, ela vai ter uma dificuldade até mesmo para respirar, porque o nosso corpo tem uma pressão interna e ele é influenciado pela pressão atmosférica. E olha só, a coluna de ar que está em cima da pessoa que está em regiões mais altas é bem menor. Olha aqui, aqui a gente tem, nessa imagem aqui, 2 centímetros de coluna de ar, enquanto aqui a gente tem quase 20 centímetros de coluna de ar. Então, esse ar que está pesando sobre a pessoa em regiões mais altas é menor. A pressão que ele exerce sobre essa pessoa é menor, mas o ar fica, então, mais rarefeito. Os gases estão mais soltos. Eu tenho uma concentração menor de oxigênio, por exemplo, nessa região. Vocês devem ter já visto ou lido, em algum noticiário, que alguns jogadores, quando eles jogam futebol, por exemplo, aqui no Brasil, é de um jeito. Aí, quando eles vão jogar em regiões mais altas,
eles chegam lá, eles cansam muito mais. Então, eles geralmente vão antes para se adaptar um pouco mais às condições atmosféricas locais, para o corpo ir acostumando, e aí quando eles vão jogar, eles vão ter um cansaço muito mais extremo. Isso por quê? Porque a pressão atmosférica que é exercida sobre eles é menor. E a nossa pressão interna, ela vai tentar igualar com a pressão atmosférica, lembrando que a diferença dessas pressões que faz com que a gente respire, né, que vai ter esse movimento do pulmão abrindo e fechando. Então, olha só que interessante, como que a pressão influencia não só na temperatura, no tempo local, como também na nossa fisiologia, ligando aí a parte, né, de geografia e de ciências. Tudo de uma maneira muito interdisciplinar. Então, quando nós tentamos igualar essa pressão, dá esse cansaço, essa sensação de cansaço, a quantidade de oxigênio, né, que o corpo vai absorver vai ser um pouco menor. Então, a pessoa precisa respirar com mais frequência, né? Então, ela vai manter aquela respiração mais ofegante para tentar suprir a quantidade de oxigênio que está chegando lá no corpo. Isso por causa da pressão, influência da pressão atmosférica no nosso corpo também. Então, deixa eu continuar aqui. Opa! Para a gente entender como que essa pressão interfere na temperatura. Olha só, eu trouxe um experimento só para poder mostrar e provar para vocês que o ar, ele pesa. E é um experimento muito simples, né? Você pode testar aí na sua casa. A gente vai precisar de uma superfície, né? Pode ser uma bancada, uma mesa, uma régua e uma folha de papel. Então, nós vamos fazer um experimento bem simples aqui agora, mostrando para vocês que o ar, por mais que a gente não esteja visualizando ele, porque eu não tô vendo o ar aqui, ó. Ele tá aqui, eu sei que ele existe e que ele tem um peso, mas eu não consigo sentir esse peso, tá? Eu não consigo perceber isso. E esse experimento mostra pra gente, de uma forma muito simples, que o ar pesa sim sobre a superfície. Então, olha só, eu vou colocar a régua, tirar essa folha aqui rapidinho, eu vou colocar a régua numa distância aqui, eu vou tentar colocar mais ou menos na metade. Quando eu exerço uma pressão sobre essa régua, vocês vão ver que ela vai, eu espero, né, que ela voe aqui no estúdio. Então, ó, eu vou exercer uma pressão sobre essa régua, ela caiu, né? Agora, olha só, se eu colocar uma folha de papel, vou colocar na mesma distância aqui que eu coloquei anteriormente, né? Na mesma posição, então tá aqui metade. Ao colocar, por exemplo, uma folha de papel, uma folha comum, sobre essa régua, e ao exercer a mesma pressão sobre a régua da mesma forma que eu fiz anteriormente, veja o que vai acontecer. Olha só, o papel, ele prende. O papel que você olha e fala, nossa, mas a régua é mais pesada que o papel, ele está exercendo uma pressão aqui. Então, a superfície desse papel faz com que o peso do ar, né, a atmosfera que está aqui, ela fique pairando sobre a superfície desse papel, exercendo o peso sobre a régua. Então, a superfície de contato aqui vai ser maior. Então, ele tem um atrito muito maior, não permitindo que ela voe. Olha só que interessante. Ela não voa. Eu tirei o papel, eu tirei o papel, lá vai a régua, pelo estúdio afora, tá? Então, só para mostrar para vocês de uma forma simples que o ar, ele exerce o peso sobre a superfície, assim como ele está exercendo o peso sobre a superfície terrestre nesse momento. Isso é pressão atmosférica, tá? Bom, continuando aqui. As alterações na pressão atmosférica vão afetar significativamente o tempo, né, as condições climáticas, e por isso são monitoradas através do barômetro. Então, o barômetro é um instrumento que mede a pressão atmosférica. Nele, nós já vimos nas aulas anteriores, né, como que é esse instrumento, à medida, né, que ele desce, o barômetro desce, a gente sabe que a pressão atmosférica está menor. Ou quando ele aumenta, a pressão atmosférica está maior, sinal de calor. Lembra lá, a nível do mar? Mais pressão atmosférica, o ambiente é mais quente. À medida que a gente sobe, né, grandes altitudes, a temperatura vai diminuindo. Olha só que interessante, né? Bom, a baixa da pressão atmosférica, ela vai indicar, então, a aproximação de forte chuva. Então,
se eu estou analisando o tempo, fazendo a previsão ali, eu fico de olho no barômetro. Se a gente teve uma queda brusca no barômetro, ou seja, está aproximando ali chuva forte. Se ela vai caindo lentamente, pode ser, né, que uma frente fria esteja se aproximando e pode ser que chova. Mas quando ela cai de uma forma muito brusca no barômetro, é praticamente certeza de chuva forte. É claro, né, que temos outras influências aí. Já quando ela aumenta, né, a pressão, quando ela vai para o lado oposto no barômetro e ela aumenta de forma muito brusca, quer dizer que vai ter um calor, uma frente de calor muito intensa, uma massa de ar que pode estar se aproximando ali. Nós já falamos sobre as massas de ar, né, na aula anterior. Se você não assistiu, corre lá no YouTube ou então no site Se Liga na Educação, que vocês vão ver essa aula sobre massas de ar e a influência dela na temperatura, no tempo. Bom, então, à medida que nós temos o barômetro indicando com elevação para a maior temperatura, a gente tem o contrário. Quando ele cai, ele vai diminuir a temperatura com possibilidade de chuva. Então, a gente consegue prever o tempo através da análise da pressão atmosférica. E olha como que ela nos dita, né, a questão do tempo. Quanto maior a pressão, maior será a temperatura. Isso é bem fácil de entender. Quando a gente vai para a praia, geralmente essas regiões litorâneas não são mais quentes, né? Ao contrário de quando a gente vai para regiões mais montanhosas, aqui em Belo Horizonte mesmo, nós temos regiões mais frias, né? Principalmente em Belo Horizonte em si, que a gente tem uma cadeia de montanhas cercando a cidade. À medida que a gente vai descendo para o litoral, seja São Paulo, Rio, Bahia, essa temperatura vai se elevando. Então, no litoral, a gente tem o aumento da temperatura. Olha só como que é a influência, então. Na região, né, onde a gente tem o nível do mar, a pressão atmosférica é maior, consequentemente, a temperatura também vai ser maior. À medida que a gente vai subindo, ó, 1 quilômetro acima do nível do mar, a gente já tem, no nível do mar estava lá 27 graus. Estou lá na praia, 27 graus, temperatura boa, vou subir um pouquinho, né? Cheguei na região um pouco mais montanhosa, a gente tem 21 graus. Vou continuar subindo para regiões mais altas, com mais altitude. Subiu acima de 2 quilômetros do nível do mar, eu já tenho uma queda brusca da temperatura, olha só, 14 graus Celsius. À medida que eu subo mais, né, 3 quilômetros acima do nível do mar, eu já vou ter 8 graus. E lá no pico, né, lá no monte, no alto de uma montanha, por exemplo, eu já vou ter uma temperatura de 1,5 graus, quase negativa. Então, a diferença aí de 4 quilômetros a nível do mar e a gente tem uma temperatura muito mais baixa, baixou praticamente 25 graus de acordo com a altitude que eu vou subindo. Então, a pressão atmosférica exercida vai ser maior em regiões mais baixas à medida que eu vou subindo, essa pressão vai diminuindo, consequentemente diminui também a temperatura nesses locais, tá? E os ventos? Eles também vão ter essa influência sobre a temperatura? Sobre a pressão atmosférica? Como que funciona? Como que são formados esses ventos, né? Os ventos, por sua vez, eles são diretamente determinados pelas diferenças de pressão entre uma área e outra. Então, como que é formado? O vento, pessoal, ele é formado de acordo com a movimentação das moléculas. Então, assim, as moléculas mais quentes, né, o ar, ele tem os gases, e esses gases nós vamos ter, próximo à superfície, um aumento da temperatura. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, fazer só uma escala aqui. À medida que eu vou subindo, né, então, alcançando altitudes mais altas, eu vou tendo a diminuição da temperatura. À medida que eu vou descendo, quanto mais próximo da Terra, eu vou ter temperaturas mais elevadas. Isso por causa, né, da influência lá da pressão atmosférica também. E aí, olha como que os ventos são formados.
A densidade dessas moléculas vão ditar a regra aqui de quem vai descer ou subir. Então, nós vamos ter a formação dos ventos de acordo com as correntes de convecção que são formadas. Então, olha só, quando está mais frio, o ar vai descer, ele fica mais denso, mais pesado, ele desce, ok? À medida que ele desce, o ar, quando ele está mais quente, ele é menos denso, ele vai subir. O que que isso gera? Uma corrente, ó, ar quente subindo, ar frio descendo. E aí vai tendo uma corrente gerada aqui, forma-se então os ventos. Olha só, você já teve a sensação de estar na praia, né? E ter aquela brisa do mar chegando, né? Dando uma sensação térmica gostosa, um ar mais úmido. Essa brisa, gente, ela é formada durante o dia e ela é diferente, ela é formada no oceano, então o oceano empurra essa massa de ar, né, mais friazinha para o continente, o que é diferente ao longo do dia. Quando anoitece, essa brisa inverte, então a terra está mais fria, ela vai empurrar esse ar para o mar e o ar mais quente vai vir para a região continental. Então, isso por causa dessa rotação das zonas de convecção dos ventos, né? E aí nós vamos ter, por exemplo, próximo ao mar, a gente tem um ar mais geladinho empurrando para a área litorânea, né, o continente. E o contrário durante a noite, então a massa de ar vai ser formada mais fria na região terrestre e vai empurrar isso para o mar, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui. Bom, a baixa da pressão do ar, ela vai criar movimentos que convergem ao centro, concentrando umidade e calor, facilitando a formação das nuvens. Então, a baixa da pressão, gente, ela forma nuvens, vai ter uma convergência, né? Então, olha só, um centro de convergência, as nuvens vão ser formadas nessa região, na baixa pressão, tá? Agora, quando eu tenho uma alta da pressão do ar, cria movimentos divergentes. Então, eu tenho um ponto, desse ponto a gente vê que o ar ele se diverge, então ele vai afastar, não vai ter tanta formação das nuvens, ou seja, espalha as nuvens, né? E aí a gente tem um clima mais seco, um clima mais quente do que em regiões na qual a gente tem a conversão dessa massa de ar, ok? Então, vai diminuir a nebulosidade durante a conversão e aumentar, durante a divergência e aumentar durante a convergência. Bom, olha só como que os ventos eles vão influenciar também sobre as chuvas, né? As chuvas elas são formadas de acordo com a quantidade de nuvens que a gente tem na região, porque essas nuvens vão precipitar, vão condensar e ao sofrer precipitação, a água vai cair novamente na terra. Então, as frentes, o ar quente, ele vai subir, né, à medida que ele se torna menos denso e o ar frio vai descer. Então, essas zonas de convecção vão formar as nuvens, vão formar essas regiões com uma concentração de água condensada maior que vai precipitar à medida que ela sobe, né? E gerando, então, as nuvens. Então, o vento, ele tem influência direta, assim como a pressão atmosfera, sobre as chuvas. Bom, trouxe uma atividade aqui para a gente poder fazer juntos e ver se deu para entender tudo isso que eu falei com relação à influência dos ventos e da pressão atmosférica sobre o tempo. Então, a altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levado em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa, letra A, o aumento da longitude? Não, né, gente? A altitude e a longitude são coisas opostas, né? A diminuição da latitude? Também não,
tá? Latitude são linhas demarcadas, latitude e longitude, no globo, e altitude são coisas diferentes. Então, aumento da densidade do ar ou a diminuição da pressão atmosférica. Então, a resposta correta aqui seria a diminuição da pressão atmosférica. Quanto mais diminui a pressão, maior é a temperatura do local. Tem outras atividades aí para vocês. Não vai dar tempo da gente fazer juntos, mas fica aí a dica. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para poder esclarecer. Muito obrigada pela sua companhia. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.